Bíblia aberta, café passado, bora pro vídeo. Hoje eu quero falar com você a respeito de oração. Sabe, para mim é um dos temas mais importantes que temos na palavra de Deus, assim como vários outros. Mas a oração é algo que é importantíssimo na minha vida e na sua vida, como um cristão genuíno, como um cristão que deve seguir os passos de Jesus. Porque se tem algo que talvez você possa estar em dúvida, será que eu faço isso ou será que eu não faço? Será que é a religião que está pedindo ou será que realmente é um ensinamento bíblico? Porque hoje muitas pessoas estão sendo conduzidas por falsos profetas, falsos mestres, até falsos pastores, líderes religiosos que falam o que bem lhe apraz, ou seja, o que eles querem, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Mas quando nós falamos de oração, você tem que estar com os olhos fitos na palavra do Senhor, tendo o entendimento que Jesus fazia isso. Por isso que eu iniciei falando que era importantíssimo. Se você está com dúvida, será que eu faço ou que eu não faço? É só você olhar para a palavra. Muitas pessoas dizem, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Sabe por quê? Porque faz tempo que eles não abrem a palavra. Porque Deus está falando aqui através da sua palavra. Sabe, Ele sim vai falar com você na oração e você vai descobrir daqui a pouco sobre isso. Mas a palavra de Deus, ela é aquela régua que vai ter a medida exata, ela vai ser a balança que não mede medidas adulteradas. E na palavra de Deus nós vemos nos evangelhos da vida de Jesus que ele se retirava em oração. E mais do que isso, hoje eu quero falar sobre algo que os discípulos estavam querendo que o mestre, ou seja, Jesus, ensinasse eles. E eles queriam que Jesus ensinasse eles a orar. Sabe, e aqui em Mateus capítulo 6, nós temos a oração dominical, como diz na palavra. Na palavra não, né? Na Bíblia ali tem como que eu posso dizer, o subtítulo, aonde colocar a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, como talvez é conhecida mundialmente. E o legal aqui é o quê? Que antes dele ensinar nós a orarmos, primeiro ele fala duas formas de você não orar, que você não pode fazer. E ele fala assim, não seja como os hipócritas, que gostam de estar de pé nas sinagogas, ou seja, aquelas pessoas que querem orar para se aparecer. Aquela pessoa que só sabe orar se for em público, ela gosta de gritar e bravejar. Existe esse tipo de oração? Sim, o clamor da sua alma, você vai orar, você vai batalhar, amém. Mas Jesus falou que se você tiver com o coração nesse lugar, você é um hipócrita. Então, primeiro, antes dele ensinar como orar, ele fala como não devemos fazer. Então, não seja como hipócrita. E ele também diz outra forma que você não pode achar que é o certo, que é pelo muito falar, você vai ser ouvido. E aqui, o muito falar é você achar que você vai fazer rezas, mantras, aonde você vai ficar fazendo várias orações. Se eu rezar 10 Pai Nosso, se eu fizer um monte de coisa, você vai ser ouvido? Não. Ele quer ouvir o teu coração. Ele quer que você se abra com ele, ele quer que você tenha intimidade. Porque Jesus ele fala assim, para você ir no secreto. Sabe, ele fala quando vocês forem orar, que você vá para o quarto secreto, feche a porta, que o teu pai que te vê em secreto vai te ouvir e vai te recompensar ainda. Então nós vemos que a oração do secreto é uma oração mais do que poderosa, porque ainda ela tem recompensa. E qual é a recompensa? Aqui é uma barganha, não. A recompensa é o quê? É você ser ouvido pelo Pai. Sabe, é você ser ouvido por Ele. Então o que acontece? Você vai ali, põe os seus pedidos e a palavra de Deus diz que as suas orações sobem como incenso agradável ao Senhor, as narinas dele. Então quando você está orando, quando você está ali clamando, Deus está ouvindo as suas preces. Sabe, ali sim, muitas vezes você vai ter a testificação. Talvez você não vai escutar a voz de Deus nitidamente ali no momento de oração. Mas você tem que ter uma certeza
que o Senhor está ouvindo as suas orações, que o Senhor realmente está ouvindo o seu clamor. Parece até contraditório. Por quê? Porque Deus, ele diz que ele sabe o que você vai falar mesmo antes de sair da sua boca. Então você pode pensar assim, por que eu vou orar então, se Deus já sabe o que eu vou falar? Sabe, porque ele quer relacionamento, porque ele quer intimidade com você, comigo, ele quer intimidade conosco. Deus, ele é um Deus relacional. Deus, o plano dele sempre foi a família. Então ele quer que eu e você possamos ter esse relacionamento de pai. Adão e Eva tinham com Deus na veracidade da tarde, ou seja, quando ia trocar o dia, por volta, acredito, depende também da região ou depende da estação, o descer do sol ali, sabe, quando vai mudar do dia para a noite. Então ele tinha ali com Adão, eles tinham um relacionamento. E Deus, o próprio Deus, ele se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre vós. Sabe, essa palavra é poderosa. Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. Ele assumiu a forma de homem. E daí ele andou com nós. Imagine o próprio Deus andando nessa terra. Que poderoso. Talvez você fique com aquela invejinha santa e fala, como eu queria que Jesus estivesse aqui. Mas ele, quando foi, falou, ei, eu vou deixar alguém à altura. Ei, eu vou deixar o Deus que vocês precisam para essa geração, que é o Espírito Santo. Ele falou, é bom que eu vá para que ele venha. Imagine o próprio Jesus falar isso. Então, ei, você ainda pode ter relacionamento com Deus. Sabe, a partir do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo tem sido o Deus esquecido dessa geração. Você não tem buscado relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, acorde pela manhã e fale bom dia, Espírito Santo. E é um livro poderoso para falar muito ao seu coração. Sabe, hoje as pessoas tudo banalizam, não, é a voz do engano, é a voz. Quando você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, você tem um caminho certo. Muitas pessoas estão pegando várias rotas alternativas. Por quê? Porque não tem ouvido a voz certa, que é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo de Deus que está em nós. E se você que está me ouvindo aqui não sabe nem do que eu estou falando, só está ouvindo palavras bonitas, eu declaro sobre a sua vida que o Espírito Santo de Deus vai te tocar aí onde você estiver, porque não é pelas minhas palavras, mas é pelo poder do Espírito Santo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, chame Ele para governar os seus passos. Entregue os seus caminhos a Ele e você vai ver que você vai ter uma paz que excede todo entendimento. Jesus não está te prometendo riqueza, Jesus não está te prometendo reino, poder. Não, quem promete isso é Satanás, é o inimigo. Então pare de se comparar com o mundo, aqueles que estão talvez prosperando, mas não tem a salvação, não tem a paz que excede todo entendimento. O Jesus que eu conheço, ele te oferece isso. Um reino vindouro, uma vida em paz. Sim, no mundo teremos aflições, mas ele já venceu o mundo. Então nós estamos em paz, mesmo estando em guerra, mesmo várias coisas se explodindo e acontecendo. Você está em paz, crendo que a tua pátria é o céu e que logo estaremos vivendo eternamente com Ele. Essa é a promessa que Ele tem para mim e para você. Sabe, se você já está curtindo isso daí, comenta aí, eu creio. Eu creio. Ou se você é essa pessoa que não aceitou Jesus e quer ver esse Jesus, diga, eu aceito Jesus na minha vida. Eu quero Ele como meu Senhor. Sabe, meu amado, então busque em oração. A oração é a arma que você precisa. Eu estou escrevendo um livro sobre oração que diz assim, oração, a chave para a humanidade. Sabe, a oração realmente é a chave para a humanidade, porque é a chave que vai destravar o teu destino, é a chave que vai abrir o caminho para o próximo nível. Sabe, quando Marta estava inquieta e preocupada com várias coisas, Jesus falou, Marta, Marta, uma coisa só te importa.
quer estar aos pés, quer ter intimidade com o Pai. Então, larga tudo, sabe? Para tudo que você está fazendo agora. Correria do dia a dia, Instagram, YouTube, TikTok. Eu não sei qual tem sido a sua distração hoje. Para tudo e vai para a palavra. Vai ter um tempo com o Senhor, põe um louvor, vai ouvir a voz daquele a qual você deseja passar a eternidade com Ele. Até uma hipocrisia às vezes da nossa parte, dizer eu quero ir para o céu, mas você não quer gastar tempo com aquele a qual você diz que quer passar uma eternidade junto. Então faça isso hoje. Busque mais de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida e até o próximo.